Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Erros que nós não devemos cometer, que prejudicam a família. Quero compartilhar com você 3. E o primeiro deles eu chamo de pré-julgamento. Qual é o erro? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Está acordada? Se estiver dormindo, balança ela. Não belisca não, que isso é pecado. Só balança ela e diz assim: você anda prejulgando. O dicionário define julgar como o ato de formar um conceito, emitir um parecer ou uma opinião sobre um fato ou acontecimento. Algo aconteceu e você emite uma opinião. Você tem um conceito sobre o fato que aconteceu. É o que o juiz faz ou deveria fazer. Acontece um fato e aí vem as partes. Cada um apresenta seus argumentos. O juiz analisa todos os argumentos do fato e ele julga. Isto é julgar. Mas prejulgar é julgar sem fatos. Prejulgar, queridos, é formar um conceito ou uma opinião antecipadamente, sem o conhecimento do fato. Então apresenta-se 2 pessoas, o meirinho, o advogado, o acusação, diz assim: ele é culpado, o outro diz ele é inocente. Aí o juiz não sabe da informação e diz assim: ele é culpado mesmo. Como? Sem saber o fato, sem saber o que realmente aconteceu, sem ter certeza da história. Prejulgar, irmãos, é julgar sem fatos ou antecipadamente, sem o conhecimento do fato. Como nós fazemos isso? E por que fazemos isso? Porque é tão comum a gente prejulgar a atitude das pessoas. Há 3 motivos muito comuns. Deus o livre que você caia numa dessas malha fina aqui, de um desses motivos. Mas, por exemplo, um dos motivos é o histórico. A gente prejulga as pessoas por causa do histórico. Ou seja, já fez 2 vezes. Fez de novo. Não, você não sabe se fez de novo, não, mas já fez 2 vezes. Ele é capaz de fazer de novo. Às vezes nós prejulgamos por causa do histórico. Nem sabemos que, de fato, se aquilo ali foi feito de forma real, mas por que a pessoa falhou uma vez, 2 vezes, a gente agora já considera que a próxima falha foi de propósito, errou de novo, é culpado, o histórico. Por que a gente prejulga tanto, irmãos? Em segundo lugar, pela insegurança. Ou seja, a gente tem medo de ser enganado. A gente tem medo de errar. A gente tem medo de ser machucado. E às vezes o medo, essa insegurança, nos faz prejulgar antecipadamente, como se fosse uma forma de autodefesa. Como se isso impedisse que a gente, de fato, quebrasse a cara. O terceiro motivo muito comum pelo qual muitas pessoas prejulgam é o que nós chamamos de parâmetro, ou ainda o que Jesus diz lá nas bem-aventuranças sobre a medida. Com a medida que você julgar, julgarão também. É isso que Jesus diz. E aí o que acontece? Porque você, numa situação daquela, faria, você acha que todo mundo que fez aquilo faz com o mesmo propósito. Muitas pessoas prejulgam porque elas associam as pessoas aos seus sentimentos. No lugar dela eu faria, ela fez. Essa foi a intenção dela. Muito cuidado, porque as pessoas não são iguais a você. Prejulgar, irmãos, tem sido um dos elementos mais conflitantes dentro das famílias. O prejulgamento tem sido uma arma poderosa do inferno, para trazer desconfiança entre os familiares. Porque se todo mundo prejulga todo mundo, ninguém confia mais em ninguém. O prejulgamento, irmãos, tem trazido instabilidade, porque ninguém está mais seguro. Todo mundo acha que o pior pode acontecer a qualquer momento. Provoca distanciamento, porque não une, afasta. Quem prejulga não dá confiança ao outro, o outro, sendo prejulgado, fica chateado e magoado, também não quer estar junto. Mas o prejulgamento gera conflitos, confusão. Ou não? Não é a pessoa que prejulga, é quem recebe o prejulgamento que se sente ofendido, sim ou não?
Você gosta de ser prejulgado? Você gosta que alguém já omita uma opinião sem saber o que está passando na sua mente ou no seu coração? É por isso que o sábio Salomão, lá em Provérbios capítulo 25, e eu vou pedir para minha querida Kekel colocar na linguagem de hoje todos os textos que eu vou colocar, Raquel. Provérbios 25, verso 8. Eu quero que você leia comigo o que diz desse texto. Olha o que ele fala. Não tenha, vamos juntos? Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu, se mais tarde outra testemunha provar que você está errado. O que é que você vai fazer? Isso é prejulgamento, irmãos. Não acuse sem ter certeza. Não condene sem ouvir todos os lados. Não julgue sem que você de fato tenha como provar. Porque se você estiver errado, e quando estamos errados? E quando o filho se sente ofendido pelos pais porque foi prejulgado, ou os pais se sentem ressentidos com seus filhos porque foram prejulgados, e o cônjuge, entende? E aí não era o que você estava achando, não foi o que você achou. Você olhou o histórico, a sua insegurança, ou você mediu pelo seu parâmetro porque você faria, e aí rasgou a boca. O conflito está feito. Porque não tem desculpa, não tem como refazer. Olha, foi mal, porque o hábito de prejulgar, se não é controlado, irmãos, ele vem toda hora. É um vício. É algo que nós precisamos ter domínio próprio. E olha o verso 10. O que ele vai dizer? Juntos, do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. É interessante como uma pessoa que não consegue controlar esse hábito inseguro de prejulgar, que ela fica marcada por isso. As pessoas já ficam com autodefesa com ela, porque sabe que sempre ela vai pensar o pior. Sabedoria de Deus, irmãos, nos ensina que a tentação de prejulgar precisa ser controlada para o bem do relacionamento familiar. Entenda a diferença entre julgar, porque o fato está esclarecido, e prejulgar, quando você ainda não conhece o fato. Para que se produza confiança e um ambiente saudável, você precisa ter domínio e não permitir que a sua primeira atitude seja prejulgar. Se algo errado estiver acontecendo, se algo está sendo encoberto, eu quero que você acredite firmemente que é o próprio Deus quem revela. Família é algo tão precioso e tão especial, que nenhum pecado contra a família, que nenhum pecado feito dentro de casa permanece oculto para sempre. Deus se revela. Uma traição, Deus revela. Um vício em drogas, Deus revela. Um vício em pornografia, Deus revela. Aquilo que destrói a família, Deus revela, porque Deus é a favor da família. O maior vigilante da família é Deus. Quem tapa as brechas que nós abrimos é Deus. Portanto, não se preocupe em prejulgar, porque é Deus quem defende, quem cuida, quem protege a sua família. Não cabe a nós esse papel. Ninguém preserva, protege, prejulgando, atrapalha, prejudica. Esse papel pertence a Deus. Romanos capítulo 2, verso 1 e o verso 3. Olha o que é que nos diz. Vamos ler juntos? Meu amigo, não importa quem vocês... Gente, todos juntos, vamos lá juntos? Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Verso 3, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que pensa que escapará do julgamento? Olha o que o apóstolo Paulo está apontando, irmãos. Aqui um fator extremamente decisivo.
prejulgar aquilo que você faz. O próprio Deus também tratará conosco. O próprio Deus também tratará conosco. Qual é o primeiro erro que muita gente comete? Qual é o primeiro erro? Prejulgamento. Não permita que isso estrague o seu relacionamento familiar. Controle-se. Confie no Senhor. Peça que o Senhor revele a verdade. Pesquise, se informe. Dê às pessoas a oportunidade de falarem. Aquilo que é errado vai aparecer. Segundo erro muito comum, irmãos, que tem estragado muitas famílias: omissão. Qual é o primeiro erro? Segundo erro? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Está acordada? Sacode ela se estiver dormindo. E diz assim: você anda se omitindo? Pergunta para ela: você anda se omitindo? O dicionário, irmãos, nos define omissão como um ato de fazer, aliás, o ato de deixar de fazer, desprezar ou esquecer o cumprimento de um dever. Quando eu não faço aquilo que é um dever, quando eu não cumpro aquilo que é um dever, quando eu esqueço de fazer aquilo que é um dever, isto é omissão. Socorrer, ajudar, assistir é dever de todo seguidor de Cristo. A Bíblia diz que um seguidor de Cristo, ele vive diferente do mundo, porque ele conhece o amor de Deus, sua vida e o seu coração foram transformados. Ele é alguém que precisa socorrer, ajudar e assistir. Essa é a vida de um seguidor de Cristo. Muitas pessoas socorrem e ajudam para fazer marketing digital, para fazer publicações, para ganhar seguidores. O cristão faz porque é mandamento, faz porque ele tem o Espírito Santo e o Espírito Santo o leva para fazer isso. Ora, se isso é uma verdade para qualquer pessoa, em qualquer situação, imagine para a família. Como é que o cristão pode se omitir de ajudar a socorrer, de assistir a sua família? A ausência de cuidado, irmãos, ou a negligência de atenção, de assistência, tem sido outro grande elemento de desestruturação familiar. Como o diabo tem enfraquecido famílias, distanciado famílias, rompido relacionamentos, porque as pessoas, quando veem o outro passando por uma situação, se esquivam, fogem, somem, fazem que não veem, são apáticos, insensíveis à dor do outro. As causas mais comuns pelas quais as pessoas normalmente se omitem de se envolver com os problemas dos outros é, primeiro, mágoa. Quando eu passei por isso, ninguém me ajudou. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, eu passei e sobrevivi, deixe passar também. A mágoa é um fator preponderante que tem impedido muitas pessoas de exercer o amor cristão dentro de casa. A mágoa. Mas fique certo que você sempre será decepcionado. Você não vai socorrer porque foi socorrido. Socorrer porque foi socorrido, você está apenas devolvendo o que já fizeram por você. Agora, socorrer quando você não foi socorrido, isso é compaixão. Isso só o Espírito Santo move o nosso coração para fazer. Por que as pessoas às vezes se omitem de ajudar dentro de casa? Segundo lugar, a crítica. E o que é a crítica? Fulano está assim porque quis. Fulano está assim porque procurou. Agora vai ter que colher. A gente se omite como forma de dizer assim: deixa sofrer. Não quis, não procurou, não fez por onde, tem que sofrer. A crítica nos coloca no patamar de achar o que as pessoas precisam sofrer. O terceiro elemento pelo qual muitas pessoas têm omitido, têm evitado ajudar os seus familiares é o orgulho. E o que a gente chama de orgulho? Senão aquele sentimento do tipo assim: se eu fizer, ele não vai valorizar. Se eu fizer, ele não vai reconhecer. Eu vou fazer, ele não vai nem agradecer. Aí a gente não faz.
Isso não significa que são os 3 únicos motivos, mas são os mais comuns pelos quais muitas pessoas têm se omitido de abençoar. Mas eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, que nenhum desses motivos, ainda que reais, ainda que verdadeiros, ainda que o outro esteja, mesmo avisado, procurou aquele caminho, ainda que ele nunca tenha lhe ajudado, ainda que você vai ajudar e ele não vai valorizar a sua ajuda, ainda que esses motivos sejam reais, eles não justificam, irmãos. Eles não justificam a nossa omissão de cumprir um mandamento bíblico. O motivo de socorrer não é porque ele merece, não é porque ele reconhece, não é porque ele fez por mim, é porque eu sou chamado para viver assim. É porque ou eu sou diferente ou eu sou igual. Ou eu nado na contramão ou eu estou indo com a enxurrada. E ser cristão nesse mundo, irmãos, igual aquela vinheta do The Chosen, é o peixinho andando na contramão, nadando na contramão. É viver diferente. Pelos motivos que o mundo não reconhece e que a gente não faria pela nossa vontade, mas faz porque o Espírito Santo está em nossas vidas. Nós cumprimos o mandamento para honrar a Deus. A gente socorre uma pessoa ingrata para honrar a Deus. A gente socorre alguém que nunca me ajudou para honrar a Deus. A gente socorre alguém que de novo entrou no mesmo caminho porque procurou aquele caminho para honrar a Deus. Para que a partir de nós a bênção de Deus venha sobre a nossa família. Alguém precisa pagar o preço para que a bênção de Deus venha sobre a nossa família. É terrível. Para mim é chocante que numa necessidade familiar, tendo crentes na família, a ajuda veio de fora, porque os crentes não agiram. É meio paradoxal, esquisito, que a compaixão venha de fora, de pessoas que não têm o amor de Deus, do que aqueles que entendem que enquanto o pecado existir, é assim que a humanidade vai viver. Mas no dia que o Espírito Santo fizer a sua obra e converter, aquela vida muda. Por isso aquela vida precisa de misericórdia, de compaixão. A omissão, irmãos, tem sido prato cheio para o diabo estragar muitas famílias. Aí você ora pedindo a Deus que mude sua família, ele precisa começar a mudar o seu coração, para que você não se omita, para que você seja mais participativo. Provérbios capítulo 3... verso 27 e o verso 28, nos diz uma palavra tremenda. E eu quero que você leia esse texto comigo. Provérbios 3, 27 e 28. Juntos, sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga a seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo. O que é que Salomão está dizendo? Aquilo que é possível ser feito, faça. Se é possível ajudar, ajude. Porque só há uma forma de você estar justificado diante de Deus de não poder fazer. Quando você não pode fazer. Quando é algo que está acima das suas forças e você não pode fazer. Mas se é algo que você pode fazer, faça. E faça quando? Hoje. Não é amanhã. O coração de Deus é muito diferente do nosso coração, irmãos. Você precisa entender que servir é um privilégio. Servir é mais bênção para quem serve do que para quem é servido. Veja que bênção é você não precisar ser servido. Veja como é abençoador você não estar passando fome. Ou você prefere ser servido, prefere passar fome para que alguém lhe sirva. O que é melhor? Servir comida, ajudar quem está passando fome, ou passar fome para ser servido? Qual é a mais bênção, irmãos? É servir. E eu entendo, irmãos, que nosso Deus ele é pedagógico. E às vezes, para que a gente entenda o privilégio de servir, ele nos permite, às vezes, precisar ser servido. Porque às vezes só nos quebrando o orgulho e nos dando em condições de necessitar ser servido, é que a gente aprende a importância de servir. Eu tenho ouvido sempre o testemunho de pessoas que precisaram adoecer gravemente
ir para dentro de um hospital superlotado para dizer, poxa vida, como é importante o trabalho em hospital. Poxa, eu estava lá e uma pessoa chegou e orou por mim. Uma pessoa foi e me visitou. Você já ouviu alguém dizendo isso? Porque via de regra, às vezes a gente precisa passar, receber, para poder dar valor, para poder entender a importância disso. Vou mais adiante, Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, que é irmão de Jesus, na sua epístola, no capítulo 4, verso 7, olha o que ele diz. Juntos, portanto, Perdão, não é esse texto. É o texto que diz assim, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você pecou. Não é o versículo 7. Depois eu aqui coloco para vocês o versículo correto. Se você sabe que pode fazer o bem e não faz, veja aí, por favor, qual é o versículo que você pode talvez achar aí rapidamente. Eu anotei o 7, mas não é o 7. Se você sabe o bem que você precisa fazer e não faz, é o 17, não é isso? 4,17. Então não é o 4,7, é o 4,17. Obrigado. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem, juntos, mais uma vez. Portanto, você precisa entender que a omissão, especialmente dentro da família, irmãos, é um pecado. Porque quando você se omite, você está trabalhando contra a sua família. Você está enfraquecendo a sua família. Você perde a oportunidade de ser usado por Deus para abençoar a sua família, mesmo aqueles que não merecem. Qual é o primeiro erro? Qual é o primeiro erro? Segundo erro? Segundo erro? Terceiro erro, irmãos, para acabar. Desprezar a ajuda de Deus. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou dizer para você agora. Desprezar a ajuda de Deus tem sido talvez o maior de todos os erros. Eu pensava em deixar isso para o último domingo, mas eu senti trazer hoje, nesse terceiro domingo. Eu preciso que você entenda uma coisa, ninguém consegue edificar a sua família sozinho, ninguém consegue proteger a sua família sozinho, ninguém, porque as necessidades, no plural, as necessidades da sua família vão além da física e da material. As necessidades da sua família, elas também são emocionais e espirituais, e necessidades espirituais você não resolve com o seu salário. O diabo trabalha constantemente para destruir a sua família, porque a família não foi ideia dele, foi ideia de Deus. Homem e mulher é ideia de Deus. Aí o diabo chega e diz assim, não, pode ser homem com qualquer coisa e mulher com qualquer coisa. Sempre a ideia do diabo é oposta à ideia de Deus. Você não tem como lutar contra isso. Isso só se luta de forma espiritual. Só Deus, irmãos, só Deus pode proteger seu casamento, só Deus pode proteger seus filhos, só Deus pode suprir aquilo que sua família precisa, só Deus pode lhe dar as orientações que você precisa para poder agir da forma correta, só Deus edifica a sua casa, só Deus protege, só Deus. Não disse nenhuma novidade para você, mas a novidade que eu estou lhe dizendo é, e tem muita gente desprezando a ajuda de Deus. Tem muita gente não trazendo Deus para participar da sua família. E quando você não traz Deus para participar da sua família, você está só. E quando você está só, você está impotente e você vai perder. Você vai perder. É uma questão de tempo. Desprezar a ajuda de Deus se dá de duas formas. Primeira, quando eu tento resolver tudo sozinho sem pedir a ajuda de Deus. Qual é a primeira forma de errar? Diga assim, quando eu tento resolver tudo sozinho sem pedir a ajuda de Deus. Tem gente que está buscando conselho matrimonial com os colegas de trabalho. Tem gente pegando dica de como criar seus filhos no mundo.
e não na palavra de Deus, e não dentro da igreja. E aí quando você não segue o manual, esse negócio não vai dar certo, porque o manual é a palavra de Deus. Mas a segunda forma pelo qual você despreza a ajuda de Deus é quando você tenta resolver tudo sozinho. Repete. Quando você tenta resolver tudo sozinho. Quando você tenta resolver tudo sozinho e não aceita a ajuda de Deus. Entende? Primeiro erro, você tenta fazer tudo sozinho e não pede a ajuda de Deus. Segundo erro, você tenta resolver tudo sozinho e não aceita a ajuda de Deus. Porque há momentos da nossa vida que Deus se manifesta. Deus levanta alguém. Às vezes você escuta uma música, um programa de rádio, uma pessoa que nem lhe conhece, diz uma coisa, poxa, eu precisava ouvir isso. E esquece. E às vezes você consegue até fazer os pontos. Pô, eu estava no mercado, ouvi isso. Aí eu fui no médico, ouvi isso. Aí eu cheguei em casa, ouvi isso. E esqueceu. E não deu valor. Aí precisa que Deus vá aumentando o tom. Daqui a pouco ele grita, porque ele sussurrando não está sendo ouvido. Daqui a pouco ele, se no toque você não está percebendo, daqui a pouco ele puxa a orelha. Alguma coisa assim mais, para ver se você percebe. Há muitas pessoas que não estão aceitando a ajuda de Deus. Deus está dando oportunidades. E a pessoa não está aceitando. Adão errou das duas formas. Na hora que Eva comeu, ele não pediu ajuda de Deus. E na hora que ele comeu e fez a besteira, ele também não aceitou a ajuda de Deus. Porque quando Deus chegou, ele se escondeu. E é o que muita gente anda fazendo. Age sem pedir orientação de Deus, e quando faz a besteira, foge, finge que nada aconteceu, para não aceitar a ajuda de Deus. Provérbios capítulo 13, irmãos, e eu estou terminando, Provérbios 13, verso de 1 a 13, eu vou ler aqui 3 versículos, Provérbios 13, Provérbios 15, vamos lá, Provérbios 13, isso, verso 1, olha o que Salomão diz: o filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está. Salomão está falando dos ensinamentos do pai, dos conselhos do pai, de Deus. Agora olha o que ele vai dizer no verso 13. Ele toca de novo no assunto dizendo: quem despreza os bons acabará, mas quem os segue, desprezar a ajuda de Deus é quando você aprende como tem que fazer e não faz. Desprezar a ajuda de Deus é quando você é orientado e tem todas as possibilidades de agir diferente e espera que já não tenha mais jeito. Porque tem gente que quando vai procurar ajuda com filhos ou casamento, já deixou de ser uma gripe, já virou uma pneumonia braba, já está numa tuberculose, já tem que ser internado e tomar antibiótico pesado. Porque antes era um vento, agora é uma tempestade. Esperou, protelou, empurrou com a barriga, quando alguém disse, não tem mais jeito. Aí a pessoa, Senhor, me ajude. Quem despreza o conselho da palavra de Deus, quem despreza o ensinamento do Pai, vai acabar mal. A situação que eu e você, ou a nossa família está enfrentando, não é culpa do diabo. O diabo foi apenas um encorajador, um bom conselheiro, e você ouviu. Você deu brecha, ele agiu. Você facilitou, ele fez o trabalho dele. Muitas pessoas têm rejeitado, desprezado o conselho de Deus. Provérbios capítulo 15, irmãos, 2 capítulos adiante, Raquel, verso 32, olha o que ele vai dizer, juntos: quem rejeita conselhos prejudica, mas quem aceita a correção. É interessante como Salomão diz assim, não é só a família
que vai ser prejudicada, porque você não está buscando em Deus ajuda, ou recebendo a ajuda de Deus. É você. Lembra? A tua vida espiritual determina como você age com a sua família. Quando você age mal com a sua família, você está prejudicando a sua vida espiritual. Quando você não está valorizando a sua vida espiritual, você vai prejudicar a sua família, porque isso está interligado. Você vai prejudicar a você mesmo. Quem rejeita os conselhos, há muitos problemas e muitas dificuldades já poderiam estar resolvidos. E muitos problemas e dificuldades já poderiam ter sido evitados se você estivesse seguindo a orientação do Senhor, eu não tenho dúvida. Para terminar, Provérbios capítulo 3, voltando lá para o início do livro, Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim, juntos: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie. Não se apoie. Não se confie. A sua segurança não está na sua inteligência. Você pode ler quantos livros você quiser e participar de quantos cursos e terapia você quiser. Tem coisa que você não vai conseguir fazer. Você não vai ter a sabedoria de Deus para agir. Você não vai discernir o que o diabo está fazendo. Não confie, não se apoie, não se segure na sua própria inteligência. Verso 7, Raquel. Juntos, não fique pensando que você é... Não fique pensando que você... Comigo isso não acontece. Não, eu tenho como resolver isso. Lá em casa isso jamais... Não pense que você é sábio, porque você não é. Você não é mais sábio do que o diabo. Você não é mais sagaz que esse mundo. Você precisa da inteligência que vem do Senhor, da orientação que vem do Senhor, da sabedoria e das orientações que vem do Senhor. Não fique pensando que você consegue resolver. Não somos. E muitos dos prejuízos que você já teve no passado, talvez no aspecto familiar, foi porque você achou que isso jamais poderia acontecer. É impressionante a quantidade de pessoas que já passaram por traumas familiares, mas elas diziam, não, isso não vai acontecer. Quando chegar nesse ponto eu não vou deixar isso acontecer. Aconteceu. Não se apoie na sua própria inteligência. É mais inteligente andar com Deus. É mais inteligente pedir a ajuda de Deus e aceitar a ajuda de Deus para todos os nossos desafios. Qual o primeiro erro? Acorda, gente. Primeiro erro. Segundo erro. Terceiro erro. Não desprezar a ajuda de Deus. Você tem desprezado a ajuda de Deus? Sinceramente, você tem seguido a risca? Você tem orado, tem pedido ao Senhor, tem procurado ajuda? Você tem? Vamos ficar de pé. Talvez seja hoje o dia de você pedir a ajuda de Deus. Não espere seu casamento depender disso. Não espere a vida dos seus filhos dependerem disso. Não espere a vida dos seus pais dependerem disso. Não espere algo mais sério acontecer na sua família para você dizer, Deus, misericórdia. Senhor, hoje o Senhor te trouxe, te permitiu ouvir essa mensagem, para que você possa sair daqui com a ajuda de Deus. Ele sabe o que você está passando. Eu não tenho a menor ideia, nem você sabe o que eu estou passando. E a gente não vai contar para não chorar junto e fazer concorrência de problema. Não, você fica com os seus, eu fico com os meus. Mas Deus conhece os meus e os seus. E só Ele pode resolver os meus. Só Ele pode resolver os seus. Eu quero a ajuda de Deus sempre. Eu preciso.